Fala galera, eu sou o arquiteto Lucas Scaravelli e você está em mais uma aula do Me Explica BIM. E hoje a gente vai falar sobre produtividade no BIM. O que é essa tal de produtividade? Bem, vamos lá. A produtividade nada mais é que o grau de transformação de entradas em saídas. O que isso significa? Significa que a gente tem um input, certo? Então a gente tem aqui um input, que é uma entrada, né? E o que são esses inputs? São os recursos, né? Os recursos que a gente tem de projeto, seja recursos humanos, recursos de valores, recursos de tempo e outros recursos que são aplicados no desenvolvimento, no nosso caso, de um projeto de uma edificação vertical, certo? Então, como que a gente vai transformar esses recursos? Como que eu vou transformar uma equipe de arquitetos em um prédio? Vamos ser bem curtos e diretos, tá? Então, eu tenho um processo de transformação, tá? Então, dentro desse processo de transformação, eu tenho vários outros processos, certo? Que vão ser, a gente pode dizer que cada fase do nosso projeto são um agrupamento de processos de transformação. Então a gente tem lá estudo preliminar, estudo de viabilidade, anteprojeto e etc, etc. E aí a gente está transformando esses recursos que são os inputs que são alimentados para a nossa base para trabalhar eles e transformar em saídas, que são os outputs. Então, o que é produtividade? É eficácia mais eficiência. Eficácia seria fazer a coisa certa e eficiência seria fazer certo a coisa. Ou seja, você está fazendo aquilo que você deve fazer de uma maneira correta. Basicamente é isso, tá? E como eu sei que eu estou fazendo a coisa certa da maneira correta? Para isso, eu preciso medir. O que seria uma medição? Uma medição é eu criar um processo, entender como eu estou fazendo aquilo, documentar, e aí sim eu ter um parâmetro para, numa segunda tentativa, fazer aquilo de uma maneira melhor. Ou seja, eu vou, todos os dias eu vou acordar, tomar banho e tomar café. No primeiro dia eu demorei 1h30. No segundo dia eu percebi que eu me amarrei demais para sair da cama. Então, no segundo dia eu já despertou o relógio, eu já acordei e já fui direto para o banho. E assim por diante. E aí eu chego num tempo que para mim é adequado, que é de 40 minutos eu levantar, tomar banho, tomar café e sair para trabalhar. Certo? Então, toda essa medição desses processos é o que vai, de certa maneira, impactar no resultado final, tá? Então, para que eu possa ter uma medição eficaz e eficiente, eu preciso conhecer e mapear os processos e controlar os processos, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que quando a gente trabalha sozinho, quando a gente tem uma eu presa, às vezes algumas coisas funcionam muito bem de maneira automatizada, porque o nosso cérebro ele tem um começo, meio e fim no nosso raciocínio, a gente já está acostumado, então funciona muito bem. A partir do momento que a gente começa a aumentar a nossa equipe, a gente precisa ter documentação, a gente precisa ter documentado como modela a parede, por exemplo. Então, como eu modelo parede cebola? Para modelar a parede cebola, o processo é esse. Tá? O processo já foi testado, já foi medido, já foi aprovado. Outra coisa que eu também queria falar para vocês de como tudo isso funciona no BIM, como é que eu posso usar o BIM a meu favor. Como é que eu vejo nesses 10 anos que eu trabalho com o Revit e com a tecnologia BIM, eu vejo muitas pessoas desistindo do processo no meio do caminho. Por quê? Porque elas estão olhando para o resultado e não para o processo. Elas não mapearam os processos, elas não buscaram fazer um Kaizen, uma melhoria desses processos para entender aonde elas estão perdendo tempo e aonde elas podem ganhar tempo. Tá? Se você não mapear esses processos, você não vai ser produtivo. Entendam isso.
tá? Então, eu tentei de maneira resumida aqui mostrar para vocês como é que funciona isso no BIM e a gente vai pegar um exemplo agora do nosso edifício, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso observar é a curva ABC. O que é a curva ABC? Para quem nunca trabalhou com orçamentação, nem com execução de obra, a curva ABC nada mais é que uma planilha onde eu tenho os custos de obra de cima para baixo. Ou seja, o primeiro item é o meu item mais caro e o meu último item é o item mais barato. Se eu pegar na minha planilha os itens que são os mais importantes e que significam esses 80% do meu custo da obra, e eu trabalhar com um modelo enxuto, com um mapeamento efetivo da informação, se eu entender o conceito de LOD versus LOIN, e eu trabalhar efetivamente nesses 80%, a chance de eu ter um resultado melhor na execução da minha obra é muito maior. Por quê? Porque eu peguei, por exemplo, estruturas, que é um valor significativo em obra, e ali eu dei uma atenção maior, ou seja, eu não vou ter problemas na execução de obra nessa fase de execução de estruturas, tá? O que acontece muito é que, como a gente não tem esse conhecimento, muito por conta de os escritórios de projeto não irem para a obra, a gente às vezes perde muito tempo modelando itens que estão aqui no 20 e que não são significativos para a questão de mapeamento de custo de obra e mapeamento da informação da obra, tá? Por isso que é importante que a gente pegue essa curva 80-20 e defina o que realmente vale a pena ser modelado e o que eu posso resolver com input de informação nesse modelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em alguns casos, dependendo do nível de informação que eu preciso para aquela atividade, eu não preciso modelar a minha parede com todas as camadas que vão ser executadas. Eu posso apenas imputar informações nela para que ela tire essas informações que são realmente significativas nessa fase. Então, o fluxo BIM ele vai determinar muito de qual informação que eu vou colocar nesse modelo e também qual o nível da informação que vai entrar e quando essa informação vai entrar. Tá bom? E se eu não fizer um Kaizen disso, eu não vou saber onde eu vou acertar e eu vou errar. Lembre-se que quando a gente busca excelência em BIM, quando a gente busca ser produtivo em BIM, significa que a gente está lidando com equipe, a gente está lidando com muita informação, a gente está lidando com modelos complexos e a gente está lidando com uma documentação muito extensa. E ela precisa ser extensa porque a gente precisa documentar esses processos, tá? E aí, novamente, eu quero pegar aquele exemplo que eu citei anteriormente de um caminho. Eu vou pegar cores diferentes para a gente entender aqui, tá? E de um caminho que eu tenho para ir de A até B, tá? Então, vamos lá. Eu preciso sair de A e chegar até B. Input, output, tá? O caminho mais curto é uma reta, certo? E aí, na primeira vez que eu fui de A até B, eu peguei a linha reta, porque eu vi no Google Street View que era o caminho mais rápido. Porém, estava em obra naquele dia que eu passei. E aí eu tive que voltar até A. E aí eu tomei esse caminho aqui, que me demorou um tempo a mais. Demorou X. Na segunda vez, eu fui por X, porque eu sabia que aqui tinha obra, porém aqui tinha um buraco e eu molhei o meu tênis. Então, foi X mais um recurso de talvez eu ter que mandar lavar o meu tênis numa lavanderia, tá? Já na terceira vez que eu fui, eu peguei um caminho diferente, que pode ser que demore até o mesmo tempo de X, porém, o meu tênis ficou limpo, tá? Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui é que se você tiver isso documentado, seja na sua cabeça, né, no caso
de um fluxo de projetos, de uma equipe de projetos. Isso não pode ficar na cabeça de ninguém, isso tem que ficar acessível a todo mundo, tá? Se você tiver tudo isso mapeado, você consegue determinar o melhor caminho de A até B. E é sobre isso que tratam processos e é sobre isso que a produtividade fala. Tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo e dessa aula sobre produtividade em BIM, então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar os comentários e também acessar o nosso Instagram e baixar o nosso template para edificações verticais, tá bom? Valeu, até a próxima!